Como ele se chama? Palm Sunday. O Simon falou que é Palm Sunday. Aqui é mesmo. Como é que nós chamamos no Brasil? Domingo de Ramos. Ok, domingo de Ramos. Ou domingo da entrada triunfal, né? Então, para isso, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Em Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Mateus 21, vamos ler dos versos 1 a 11. Encontraram? Amém? Então, Mateus 21, dos versos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos diante da Tua Palavra, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, dê-nos entendimento através do Teu Espírito Santo e que possamos entender quem é este. Essa é a pergunta do texto. Quem é este? Quem é este Jesus? Que possamos, na mais profunda fidelidade e fé que o Senhor mesmo coloca em nós, respondermos com fidelidade quem é Jesus para nós. Que essa pergunta possa ecoar nos corações daqueles que estão ouvindo, que estão aqui, que aqueles que estão também assistindo pela internet, Senhor Deus, e que possamos declarar o Senhor Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Em nome santo de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Então, Domingo de Ramos, como nós chamamos, é um daqueles momentos da vida de Cristo que muitos conhecem, mas poucos entendem o que foi, o que realmente ele significa, né? A cena, imaginem a cena comigo. A cena é bela, a cena é bonita. Jesus, ele se aproxima de Jerusalém. Nós vemos então a multidão se ajuntando. Os mantos são colocados no chão. E imagine que aquele povo, para aquela época, os seus mantos, as suas vestes, eram as coisas mais valiosas que eles tinham. Agora você imagina eles tirando essas vestes, colocando no chão, para que o jumento possa passar por cima dessas vestes naquele caminho. Imagine depois o reboliço que foi para cada um achar o seu, né? Porque imagine que era tudo igual, tudo da mesma cor, né? Então você imagina essa cena, ao mesmo tempo de comoção, de alegria, mas também de confusão, né? A cidade se agitou, diz o texto. Então imagine comigo tudo isso. As vozes se levantam, os ramos são espalhados, o nome de Jesus ecoa pela cidade, ele está vindo, ele está chegando. Tudo parece apontar para a celebração, tudo parece apontar para a honra, tudo parece apontar para a esperança. Mas existe uma tensão nessa cena. E é nessa tensão que confere a profundidade desse texto que nós acabamos de ler. Porque embora a multidão esteja celebrando Jesus, ela ainda não compreende plenamente quem é Jesus. Embora o receba com aclamação, hosana nas alturas, não recebe com um verdadeiro entendimento de quem realmente Jesus é. Embora diga palavras corretas sobre ele, bendito é o que vem em nome do Senhor, eles
o reconhecem como o rei, o Messias que viria. E isso torna esse texto muito atual, na verdade, né? Para os nossos dias. Traga esse texto agora para os nossos dias. Porque ainda hoje tem muita gente que fala sobre Jesus sem entender quem Jesus é. Muita gente fala que tem fé em Jesus, mas não sabe nem quem Jesus é. Muita gente diz que gosta de Jesus, mas não sabe nem o que Jesus fez, né? Gente que admira, mas não se rende. Gente que celebra, mas não conhece de fato. Gente que se emociona com Cristo, pela história dele, mas não se submete ao seu senhorio. E aqui tem um problema. Então nós vemos que o texto, ele não é apenas o relato de uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto, na verdade, ela é uma revelação que chega do jeito certo, no tempo certo, com a pessoa certa, com a vontade de Deus sendo cumprida, mas também a vontade de Deus será recebida de maneira errônea, porque as pessoas não vão entender. Então a cidade se agita, a multidão grita, os discípulos obedecem. Veja, Jesus manda eles irem, eles não pestanejam. Vá lá a essa cidade, vai a esse vilarejo, chegue lá, vai ter 2 jumentos amarrados, você vai falar para o dono, eu preciso deles, o mestre precisa deles. Eles não perguntaram, Senhor, a gente vai chegar lá, vai pegar o jumento, como é que o dono não vai fazer? É estranha essa situação. Eles não perguntam, eles simplesmente vão e obedecem. E olha a coisa importante também do texto. Quando eles chegam lá e o dono dos jumentos fala, o que você está fazendo aí? Eles só respondem, o mestre precisa deles. Ele falou, leva. Será que ele sabia quem era o mestre? Será que ele já viu esses discípulos antes com Jesus? Será que ao eles dizerem, o mestre precisa deles, será que o Espírito Santo ali iluminou aquele homem para ele entender quem era o mestre? A gente não sabe o que acontece. A gente só vê aqui total obediência, tanto dos discípulos quanto desse homem. Então, depois disso tudo, nós vemos essa pergunta que na minha oração eu disse, e é a pergunta do texto. A pergunta é, quem é este? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é este na minha vida, nem quem é este na sua vida? A pergunta do texto é uma pergunta para a cidade lá então, e uma pergunta para o mundo hoje e agora. Para Clifford Church também, hoje e agora. A maneira como alguém responde a essa pergunta, na verdade, ela também vai definir qual é o nível de relacionamento que nós temos com Jesus. A maneira que você responder essa pergunta, e não precisa me responder, você se responda, quem é Jesus para você? A maneira como você responder a essa pergunta no seu íntimo vai definir o seu relacionamento com Cristo das Escrituras. Porque Jesus não entrou em Jerusalém e nem nas nossas vidas para ser apenas admirado. Ele não entrou para ser reconhecido como rei apenas. Ele entrou em Jerusalém e entrou nas nossas vidas para ser reconhecido como Senhor e Salvador, aquele que reconcilia, aquele que perdoa pecados, aquele que se fez sacrifício por nós. Amém? Então, ao olharmos para esse texto, nós vamos encontrar 3 verdades que eu quero discutir com vocês. A primeira delas, Jesus vem exatamente como Deus prometeu. Jesus vem exatamente como foi prometido. Olha só o texto, os versos 1 a 3. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado dela. Desamarra-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar, digam, o Senhor precisa deles e logo Ele os enviará. O primeiro detalhe que chama atenção aqui então, é que Jesus controla toda a cena. Jesus está no controle de tudo, não é verdade? Ele não está sendo levado pelos acontecimentos, ele não está sendo conduzido pelos acontecimentos, ele está conduzindo tudo o que está acontecendo. Ele sabe o que fazer, ele sabe exatamente o que dizer, e ele sabe exatamente o que ele pediu para os seus discípulos. Ele sabe o que o espera, inclusive, em Jerusalém. As mesmas pessoas que hoje, domingo de Ramos, gritaram, Hosana nas alturas, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele enviado do Senhor. Na próxima sexta-feira, vão gritar, crucificam, crucificam. Ele sabe exatamente o que está esperando ele. E ele conhece exatamente o coração das pessoas, e é por isso que a pergunta do texto tem que ecoar no nosso coração hoje. Quem é Jesus para você?
Isso é muito importante, porque nada aqui é acidental, absolutamente nada. Nada é improvisado. Como eu disse, ele está sob o controle de tudo. Nada está fora do controle. Às vezes, quando nós chegamos nessa semana, que nós chamamos a Semana da Paixão de Cristo, a Semana Santa, como muitos conhecem, nós podemos ler os acontecimentos como se fossem coisas acontecendo e foram então empurrando Jesus para que ele tivesse esse final trágico, entre aspas, que todo mundo diz que ele teve. Parece que as coisas foram acontecendo de uma maneira que foi empurrando Jesus para que isso acontecesse. Mas, na verdade, isso não é o que o texto nos mostra. Jesus não é uma vítima nessa história. Ele é o Senhor dessa história. Ele veio exatamente para cumprir o seu papel aqui nessa terra. Ele veio para viver entre nós, para curar os enfermos, para curar os cegos, para ressuscitar alguns, inclusive, para proclamar o reino de Deus, e veio para morrer na cruz do Calvário, mas para ressuscitar. Então ele está no controle de tudo. Ele não está correndo para escapar da cruz, como Pedro, inclusive, disse a ele: Senhor, foge. Senhor, para com essa conversa de crucificação. Não. Ele está caminhando conscientemente para a cruz, que foi exatamente por isso que ele veio. E veja, quando ele diz, o Senhor precisa deles, dos animais, existe aqui uma autoridade silenciosa, mas uma autoridade real. É como se Mateus quisesse que víssemos que até aquele jumentinho, até aquele momento, até aquele detalhe aparentemente pequeno, já estava sob a autoridade messiânica do Cristo. Nada está solto ao léu. Nada está acontecendo assim, vamos resolver esse problema. Vamos pegar aqui, vamos resolver isso. Não, nada está assim. Nada está fora do decreto de Deus. Nada está além das mãos do Senhor. E aqui o verso 4 nos diz exatamente isso. O verso 4 nos diz, e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aqui está a chave do primeiro ponto. Jesus vem exatamente como Deus prometeu, amém? Zacarias 9:9. Zacarias 9, verso 9. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei, isso eu estou falando de mais ou menos 400 a 450 anos antes de Cristo. Antes. Digam à cidade de Sião, eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso aconteceu exatamente como o profeta havia previsto. Então a entrada de Jerusalém não é apenas um momento emocionante, é cumprimento profético, é Deus mantendo a sua palavra, porque Ele prometeu que faria e fez, é Deus mostrando que o Messias não surgiu do entusiasmo da multidão, mas da fidelidade do próprio Senhor. Cristo, Ele não nasce da expectativa do povo, Cristo vem da promessa de Deus para o povo. É um cumprimento. Isso deveria fortalecer a nossa fé. Porque o Evangelho não é uma construção humana. O Evangelho é uma realização do plano redentor de Deus para a humanidade. Jesus não apareceu porque as pessoas precisavam de um símbolo religioso. Jesus, Ele não apareceu ou Ele veio porque Deus havia prometido um rei. Deus havia prometido um Messias. Deus havia prometido um Redentor. Por isso Ele veio. Mateus quer então que os leitores de lá então e de hoje, nós, percebamos que a história da salvação, ela não está sendo improvisada diante dos nossos olhos. A vinda de Jesus não é um plano B de Deus na salvação. É como se Deus tivesse falado assim. Tem gente que pensa que Deus falou assim, bom, eu vou fazer isso tudo aqui, mas eu vou deixar um plano B guardado na gaveta. Vai que não dá certo, aí eu mando Jesus para resolver meu problema. Não. A história da redenção está desde Gênesis até Apocalipse. Amém? A história da redenção está na Bíblia toda.
Mateus quer que nós entendamos que essa profecia, ela está sendo cumprida nesse momento. E isso deve ter implicações para nós, profundas inclusive. Por quê? Se Deus foi fiel em cumprir as suas promessas em Cristo, nós podemos então confiar que Ele permanece fiel em tudo o que prometeu, amém? Ele não prometeu que você ia ficar rico não, viu? Só para você voltar aqui para a terra. Ele não prometeu que você ia ficar rico, Ele não prometeu que a sua vida ia ser um mar de rosas, Ele não prometeu nada disso, mas Ele prometeu que Ele estaria com você até o final dos tempos. Ele prometeu que iria te capacitar, Ele prometeu que iria estar com você, Ele prometeu que estaria conosco até o final, amém? Isso Ele prometeu, isso Ele prometeu. E Ele é fiel e vai cumprir. O mesmo Deus que não falhou ao enviar um Redentor, também não vai falhar em salvar o seu povo. Existem crentes, irmãos, que vivem momentos em que tudo parece confuso. E todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por momentos que tudo parece confuso, que Deus está atrasado, ou que Deus está em silêncio. E nesses momentos, o nosso coração se pergunta: Deus ainda está agindo? Será que Deus está mesmo no controle? Será que Deus está me vendo aqui? Será que Deus entendeu a minha oração? Será que eu tenho que orar em línguas? Será que Deus ainda está cumprindo a sua vontade? Mateus 21 nos responde: sim, sim. Ele está agindo, Deus ainda governa, Deus está no controle de todas as coisas e Ele continua cumprindo a sua vontade. Jesus entra em Jerusalém como prova viva de que Deus cumpre o que Ele promete. Mesmo quando nós, homens e mulheres, não entendemos o seu propósito. Talvez a providência de Deus nem sempre combine com as nossas expectativas, é verdade, né? Talvez a providência de Deus, quando vem para nós, a gente conversa com Ele e fala: ô Senhor, mas não era bem isso que eu queria, né? Eu pedi um Porsche, o Senhor dá um Fusca. Eu pedi um cavalo alazão, o Senhor me dá um jumento. Você ri, né, Alex? Né? Muitas vezes, cavalo alazão, essa foi longe, hein? Foi, né? Revelou minha idade, é igual a Lara hoje. Cadê a Lara? Está lá no fundo. A Lara falou: pastor, eu preciso tirar um Xerox. Eu falei: vixe, esses meninos aqui nem sabem o que é Xerox. Nem sabem o que é Xerox, precisa tirar um Xerox, né? Então, a providência de Deus, ela nem sempre combina com as nossas expectativas, mas ela sempre combina com a fidelidade de Deus. Esse é o ponto. Há uma paz profunda em saber que o nosso Salvador não veio por acaso, e não foi para a cruz também por um acidente de percurso na sua vida. Ele veio no tempo certo, do modo certo, para cumprir o propósito certo e eterno do Senhor. Então, quando Jesus parecer estar distante, quando a vida parecer desorganizada demais, lembre-se de uma coisa: o Cristo que entrou em Jerusalém já governava tudo antes de iniciar aquele caminho. Do mesmo jeito que Ele continua governando a minha vida e a sua vida hoje. Mas Mateus, ele não quer apenas que nós enxerguemos o Jesus que Deus prometeu. Ele também quer mostrar que Jesus veio de um jeito que o povo não esperava. Porque o problema não era apenas reconhecer o rei que chegou. O problema era entender que tipo de rei ele era. E esse é o meu segundo ponto. Jesus vem de um jeito que o pecador não espera. Verso 5. Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. E esse detalhe aqui é importante, irmãos. Ele não é só decorativo no texto. Não é apenas um toque pitoresco na história. Não. É teologia em forma de cena. Se lembrem. O povo judeu estava sob o domínio dos romanos. Lembram? E o que eles pediam? Um libertador.
um resgatador, o rei que viria como o rei, o filho de Davi. O que eles esperavam? Na cabeça dele, qual é o tipo de rei que eles estavam esperando? Um rei que viria montado num cavalo, com a sua espada na mão, seguido por um exército, para tirar o domínio de Roma sobre esse povo. Libertação política, libertação da terra santa. Esse era o rei que eles estavam esperando. O cavalo de guerra, cercado de exército. E ele vem como? Humilde, montado num jumento. E o Trevor chamou a atenção hoje, que ele pregou a mesma coisa, não nesse texto, mas ele chamou a atenção, que não apenas um jumento, mas um filhote de jumento. Provavelmente era um animal bem pequeno, baixinho. Agora imagina um homem adulto sentado nesse animal. É uma cena intrigante, né? Talvez gerou até... O povo olhava, mas o que é isso? Um homem adulto montado num animal desse, a gente está esperando ele montado num cavalo grande de guerra, ele vem num jumento. Isso não faz sentido. E isso choca, porque o coração do pecador sempre espera algo grande, não é verdade? Eu acabei de brincar. Eu pedi um Porsche, só me dá um Fusca. Eu pedi isso, só me dá aquilo outro. Eu pedi um trabalho, o senhor me dá mais problema. Eu pedi, agora eu vou brincar, mas eu pedi para ir para a Inglaterra para fazer alguma coisa da minha vida, o senhor me chama para ser pastor. Que presente, esse é presente de dar para os outros? Isso é coisa para se fazer na vida dos outros? Talvez a gente pense assim, né? Mas, aí, graças a Deus que o Senhor não pensa como a gente. Porque o homem natural, ele gosta de coisas visíveis, ele gosta de ver, de enxergar, de tocar. Nós gostamos de domínio imediato sobre tudo. Nós gostamos de triunfo impressionante. Poder que se imponha de forma espetacular. Era isso que esses homens estavam esperando também. Mas Jesus, ele não entra em Jerusalém para satisfazer a imaginação carnal do povo. Ele entra para revelar o caráter do seu reino. Ele é rei? Sim, ele é rei. Mas o seu reino não é construído segundo as lógicas do império. Ele é glorioso? É também. Mas a sua glória não depende de ostentação, depende? Não. Ele é poderoso? Sim. Mas o seu poder não se manifesta com arrogância, se manifesta em humildade. A humildade de Cristo não diminui a sua majestade, irmãos. Pelo contrário, ela revela a natureza santa da sua majestade. Jesus não é menos rei por vir em humildade. Ele mostra que ele é um rei diferente de todos os demais. Porque se ele viesse como eles esperavam, o que eles iriam dizer? Só é mais um. Tá só mais um rei que está se levantando entre nós, e esse vai morrer e vai embora também, e nós vamos esperar outro. É só mais um. Não, ele está demonstrando exatamente que ele é um rei diferente. E aqui o texto começa a confrontar o coração da multidão. O povo queria o filho de Davi. Eles sonhavam com um libertador político, eles queriam alívio da opressão, eles queriam mudança, eles queriam vitória, eles queriam restauração nacional, havia expectativa messiânica, sim, mas também muita incompreensão acerca do Messias. O povo queria um rei que enfrentasse Roma. Jesus veio para confrontar o pecado. O povo queria mudança de cenário. Jesus veio para transformar o coração. O povo queria um trono visível, mas Jesus caminhava para a cruz, para então ressuscitar ao terceiro dia. E aí sim, se assentar de volta do lugar onde ele veio, do seu trono eterno ao lado do Pai. Esse é Jesus. Esse é o escândalo da entrada triunfal. Cristo vem como rei, mas não como o tipo de rei que o homem pecador desejava. E quantas vezes nós desejamos isso? Quantas vezes nós queremos que Jesus faça aquilo que nós queremos? Quantas vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade? Quantas vezes nós reclamamos, Senhor, mas não foi isso que eu pedi. Senhor, mas não é isso que eu quero. Senhor, mas não é assim que eu quero. Uma vez eu vi alguém falando que é como o Senhor estivesse no seu alto e sublime trono, olhando para baixo, e a gente lá embaixo, como se fosse uma ameba se debatendo, reclamando com Deus. E parece que é por aí mesmo.
quando Jesus não corresponde às nossas expectativas, muita gente se frustra com ele. E aqui está um perigo do falso evangelho. Aqui está o perigo do falso pastor. Aqui está o perigo do falso profeta. Por quê? Porque muita gente é ensinada que Jesus tem sim que corresponder à sua vontade. Jesus tem sim que satisfazer os seus desejos, porque você é mais que merecedor. Porque em Cristo você é mais que vencedor. E é verdade, mas não nessas coisas. Aqui está o perigo do falso evangelho. Quando nós não recebemos o que nós queremos, ou Jesus não faz o que nós esperamos que Ele faça, muita gente se frustra. Mas na verdade é que o problema nunca esteve com Cristo. O problema está no coração que queria um Messias feito à sua própria imagem. Nós esperamos um Cristo que satisfaça os nossos desejos. João Calvino, ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é exatamente isso. O homem pecador é capaz de fabricar até uma versão falsa de Jesus. Mais confortável, mais domesticada, mais útil aos meus interesses. Essa é a fábrica de ídolos. Mas o Cristo verdadeiro, ele não pode ser domesticado. Quem quer um Jesus moldado ao próprio gosto, nunca, vou repetir, quem quer um Cristo moldado ao nosso gosto, nunca, jamais conheceu ou vai conhecer o verdadeiro Cristo das Escrituras. Porque ele nunca vai se moldar ao nosso gosto. E isso, irmãos, precisa agitar o nosso coração. Porque o perigo da multidão não está apenas na história antiga, está também nas igrejas hoje. Está em nós. Há pessoas que gostam de Jesus quando ele parece resolver todos os nossos problemas. Glória a Deus, aleluia, Jesus está no controle. Gostam de Jesus porque ele parece trazer prazer emocional, trazer paz emocional. Gostam de Jesus quando ele se encaixa numa espiritualidade de conveniência. Eu venho aqui no culto domingo, levanto minhas mãos, dou glória a Deus, de segunda a sábado eu vivo a minha vida dissoluta. É uma espiritualidade de conveniência. Aí é fácil seguir Jesus. Mas essas mesmas pessoas, elas vão resistir Jesus quando ele confronta o nosso orgulho. Quando ele confronta a nossa vaidade, o egoísmo, o pecado secreto, escondido, que ninguém sabe, só ele. Quando ele confronta a nossa falta de rendição. A entrada triunfal, ela mostra que é possível estar perto da cena certa, dizer as palavras certas, e ainda assim não entender verdadeiramente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós estamos no lugar certo, muitas vezes, cantando, dizendo as palavras certas, mas nós não entendemos o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. E isso é um erro. A religião pode até aplaudir Jesus, mas nunca se curvar a Ele. Vai lá fora. Sabe o que os muçulmanos dizem acerca de Jesus? Eles aplaudem Jesus. Eles dizem, o Jesus de vocês, um grande homem, um profeta, um homem de Deus, fez muitas maravilhas. Mas a hora que chega no ponto crucial da nossa fé, Ele é o Messias, o ungido de Deus, o Filho unigênito de Deus. Eles falam, não, não é. Eles aplaudem, mas não se rendem ao senhorio. Isso é suficiente? Se você acha, tchau, pode ir para casa, glória a Deus, aleluia. Domingo que vem a gente se encontra. Na Páscoa, quem sabe eu te convença. Ou o Espírito Santo te convença. Né? Porque não é assim que funciona. A religião vai aplaudir. Mas o coração rendido vai se curvar diante de Cristo. Nós precisamos nos perguntar, irmãos, com sinceridade. Que Jesus eu tenho seguido? Qual é o Jesus que eu quero? O Jesus santo das Escrituras? Ou uma versão mais confortável, menos exigente, menos confrontadora? Não, olha, eu te sigo, mas deixa eu com o meu pecadinho de estimação aqui, tá tudo bem. Não, olha, eu vou te seguir, mas espera um pouquinho, quando eu estiver pronto. Já falou isso? Ah, eu ainda não estou pronto. Ah, quem sabe um dia, eu preciso fazer tantas coisas ainda para depois te seguir, Jesus.
É assim que nós fazemos. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos querendo um Jesus que se molde à nossa vontade, às nossas expectativas, não é verdade? É ou não é? Você já viu? Vou falar, deixa eu ver, tem uma aqui, um casal ali, já tá namorando. Tem mais gente namorando aí? Vou descobrir os segredos agora. Tem aqui a Letícia está namorando também. Você está namorando também? Você já namora faz uns 40 anos que eu sei. Para de enganar a bichinha. É igual, você já viu aqueles casais que namoram 10, 12, 15 anos, esperando o outro se moldar, a outra se moldar. Não, nós estamos se preparando. Aí casa, fica 6 meses junto e não aguenta, larga. Por quê? Porque está esperando que o outro se molde à minha vontade. Simples assim. 2 pecadores, 2 falhos, 2 imperfeitos, querendo que o outro seja perfeito para ele ou para ela. Começou errado e só tinha que terminar errado. Com Jesus é mais ou menos assim. Nós ficamos assim, não, eu vou chegar lá. Calma, Jesus, tem paciência comigo, afinal de contas, o Senhor é misericordioso. Tem paciência comigo. Eu vou, calma, mas deixa eu resolver isso aqui primeiro, deixa eu ganhar um dinheirinho lá na Inglaterra primeiro, depois eu volto. Deixa eu fazer umas coisas aqui erradas primeiro. Não, deixa eu fazer uns test drive, depois eu caso. É assim que faz, irmãos. Mas não é assim que tem que fazer. Ou nós confiamos ou nós confiamos, amém? Se nós quisermos moldar Jesus à nossa própria vontade, a nossa vida vai ser isso aí, essa bagunça. Nós precisamos perguntar com sinceridade, quem é o Jesus que eu tenho seguido? É o Jesus das Escrituras, que exige santidade, que exige verdade, que exige renúncia, que exige entrega total a Ele, e principalmente ao seu senhorio? É o Jesus das Escrituras, ou é o Jesus que eu acho que tem que ser para a minha vida? Quem é o Jesus que nós temos seguido? E isso é muito importante, porque é possível erguer as mãos e dizer, glória a Deus, aleluia, ainda continuar em rebelião contra Deus. É possível cantar louvores e ao mesmo tempo resistir ao senhorio de Cristo. Alguém pode dizer hosana no culto de domingo e continuar vivendo para si o resto da semana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Admiração religiosa não é a mesma coisa que conversão verdadeira. Infelizmente, nós temos muitos, como é que eu chamava? Simpatizantes do Evangelho. Nós temos pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Olha, eu até gosto do pastor, eu gosto da igreja, eu gosto quando prega, eu gosto de cantar, eu gosto quando fala de Jesus, de Paulo, de Pedro, eu gosto, mas não é para mim, ainda. Eu sou só simpatizante. Admiração não é conversão verdadeira, é apenas admiração. E admiração é uma coisa que dá e que vem e vai. Hoje eu admiro, amanhã eu não admiro mais. Você tem pessoas que hoje são seus amigos e que amanhã vão virar as costas para você. Você tem pessoas que hoje te dão a mão e amanhã vão te empurrar para baixo. As coisas mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. A sua admiração também muda. A verdade é essa. Mas Mateus ainda não terminou com a conversa. Mateus ainda quer mostrar um pouco mais de Jesus. Primeiro, ele veio exatamente como Deus prometeu. Depois, ele veio de um jeito que o pecador não esperava. E agora, nós vamos ver que ele veio para fazer o que ninguém mais podia fazer. Os versos 8 e 9. Uma grande multidão estendeu os mantos pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A cena é carregada de entusiasmo aqui. A honra pública, a reverência visível, mas entender que os mantos pelos caminhos eram um gesto de homenagem real. As pessoas estavam entendendo ali que estava entrando um rei, mas o rei que eles estavam talvez esperando. Os ramos expressavam uma celebração, as palavras da multidão ecoavam a mensagem messiânica, inclusive.
filho de Davi. Quem era o filho de Davi para eles? E quem é o filho de Davi para nós? O Messias, que viria. Não era um título qualquer. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, é o Messias. E vem do Salmo 118. Hosana significa: salva-nos, ó Senhor. Esse era o grito da multidão. Ou seja, a multidão não está dizendo coisas vazias aqui. Existe verdade no que eles estão dizendo. Existe também expectativa. E existe uma percepção real de que Jesus é alguém verdadeiramente extraordinário. Mas o problema é que ainda assim a compreensão deles permanece falha de quem Jesus realmente é. Porque eles celebram o rei sem entender plenamente a missão do rei. Eles clamam por salvação, eles gritam hosana, mas eles não enxergam claramente de que tipo de salvação que eles precisam. Eles querem libertação, mas não compreendem a profundidade da sua escravidão no pecado. Eles querem libertação do exército. Eles não entendem que eles precisam verdadeiramente ser libertos do pecado. Eles percebem a dignidade de Jesus, mas não a totalidade da sua identidade. E isso nos leva ao coração aqui da passagem. Jesus entra em Jerusalém não para ser coroado por homens, mas para ser rejeitado pelos homens. E por meio dessa rejeição, aí sim, ser crucificado para gerar salvação para nós pecadores. E esse é o ponto do texto onde a igreja precisa enxergar claramente. Domingo de Ramos não pode ser lido isoladamente. Ele aponta para a cruz, amém? Esse domingo de hoje aconteceu porque ele estava apontando para a cruz do Calvário. A entrada triunfal é o começo da última caminhada do Redentor rumo ao Calvário. Nessa semana, se lembrem, antes daqui, Jesus ele estava sempre escondidinho. Ele estava sempre dispensando o povo. O povo queria ir atrás dele, ia lá para o outro lado, para a outra margem do rio. Aí o povo estava aqui, ele ia lá, pregava no monte, e depois, quando ele saía, ele dispersava a multidão e saía de perto. Ele curava alguém e falava, vai, não conte para ninguém. Mas ele sabe que crente é fofoqueiro, os crentes contavam tudo. Como é que eu não vou falar? Não conta para ninguém, como se tivesse falado, parece até ironia, né? Jesus curar o cego, curar o aleijado e falar para ele, não conta para ninguém que eu fiz isso. Como que não vai contar? Mas ele não queria alarde ainda. Aqui não. Aqui ele está se revelando publicamente quem ele é. Aqui agora ele diz, e muitas vezes nos textos, nos evangelhos, ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Aqui ele está dizendo, agora chegou a minha hora. Agora chegou a minha hora. Agora chegou a hora de eu me revelar quem realmente eu sou. E ele entra na cidade para ser traído. Ele entra na cidade para ser acusado. Ele entra na cidade para ser humilhado. Ele entra na cidade para ser crucificado. Ele entra na cidade para morrer em lugar do seu povo. O rei entra primeiro pela porta da cidade, porque decidiu sair por ela mesmo, levando sobre si os pecados do seu povo. E aqui está o evangelho. Jesus ele não veio apenas ensinar, irmãos. Jesus não foi apenas um bom mestre. Jesus não veio apenas inspirar. Ele não é um coach da vida moderna, ou da vida antiga, se você preferir. Jesus não veio apenas dar exemplo. Ele veio para cumprir o seu chamado e veio salvar e redimir o seu povo. Salvação não é por discurso. Salvação é por substituição, a salvação de Cristo. Não é discurso, é substituição. Salvar não é símbolo, é sacrifício. Salvar não por emoção coletiva, mas por sangue derramado. Cristo morreu de forma substitutiva, eficaz e intencional. Ele tomou sobre si a culpa do seu povo, ele satisfez a justiça de Deus. Ele suportou a ira que nós merecíamos. Isso é morte vicária, substituta. Ele morreu no meu e no seu lugar.
Ele suportou a ira que nós merecíamos. Ele fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Sermos perfeitos diante de Deus. Sermos perdoados através dos nossos próprios sacrifícios. Nem no Antigo Testamento era assim. Você tinha que levar o seu sacrifício para alguém apresentá-lo para você, que era o sumo sacerdote. Deus não aceitava o seu próprio sacrifício, assim como Ele não aceita o nosso próprio sacrifício, quando nós achamos que podemos merecer salvação de alguma maneira. Salvação vem apenas por intermédio de Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Assim você pode ser salvo. Fora disso, não existe salvação. É só assim. Ah, mas e se eu for bom? Vai para o inferno do mesmo jeito. Ah, mas e se eu for legal? Se eu for um pai legal, se eu pagar minhas contas? Pagou, legal, inferno do mesmo jeito. Ah, mas eu sou bom. Pois é, já começou errado. Já falou que você é bom? Inferno também. É isso. Esse é o ponto. Jesus não quer que nós sejamos legais. Jesus quer que nós sejamos servos. Jesus não quer que nós façamos coisas certas. Jesus quer que nós façamos coisas certas, com os motivos certos e pelo Salvador certo. Irmãos, nada que eu possa fazer é suficiente para que Deus me aceite. Nada que você possa fazer é suficiente para que Deus te aceite. Porque nós somos imperfeitos, nós somos filhos do pecado. Nós nascemos do pecado e com o pecado. E para que nós possamos ser perdoados, precisava de haver um substituto. E esse substituto se chama Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu. É por isso que Ele é chamado o Cordeiro de Deus. Aquele que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Não é o Carlos, não é a Adriana, não é o Leandro que tira o pecado do mundo. É Cristo. Então não é por nós, é por Ele. Então a maior necessidade de Jerusalém não era o livramento político. A maior necessidade de Jerusalém era a reconciliação com Deus. E é a nossa também. A maior necessidade do homem não é reorganizar a vida. A maior necessidade do homem é ser salvo do pecado e reconciliado com Deus. E aí, é aqui que Jesus entra. Então nós chegamos aos versos 10 e 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade agitou-se e perguntava: quem é este? Quem é este? Essa pergunta já aconteceu antes, nos evangelhos, se lembram? Quem é este? Me lembra aí alguma vez que aconteceu que essa pergunta surgiu, por favor. Quem é esse que faz o mar se acalmar? Tem mais uma? Só do mar? Vocês vão ler o evangelho, os evangelhos vocês, hein? Só tem essa? Eu não vou falar não, vai ser homework para você, vai ser dever de casa. Domingo que vem eu pergunto de novo. Quem é esse? Também. E nos demônios, quem é este? Que até os demônios se sujeitam. Obrigado. Aí já apareceu mais 3, tá vendo? Tem mais. Tem mais. Quem é este? A multidão respondeu: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Olha só a resposta. E aqui está o clímax. Toda a cidade se agita. A palavra usada carrega a ideia de abalo, né? Agitação, comoção. Jerusalém foi mexida com a chegada de Jesus. A cidade sente que algo decisivo está acontecendo. Então surge a pergunta: quem é este? E essa não é uma curiosidade da multidão. É a grande pergunta do texto. Quem é este que entra como rei, mas montado num jumento, humilde? Quem é esse que recebe honra, mas caminha para a cruz? Quem é esse que cumpre a profecia e ainda assim não é compreendido por aqueles que conheciam profundamente as Escrituras? Quem é esse que agita a cidade e que ao mesmo tempo confronta o coração? Quem é este? A resposta da multidão é até interessante. É Jesus, o profeta lá de Nazaré. Já ouviu falar dele?
Isso não está totalmente errado, tá? Não, ele era da onde? De Nazaré da Galileia. Ele não era de lá? Foi lá de lá que ele saiu. Então não está errado. Mas está longe de ser suficiente, concorda? Muito longe de ser suficiente. Ele é profeta? Sim. Mas não é apenas profeta. Ele é o rei prometido. É o rei que veio. Ele é Messias. Ele é o filho de Davi. Ele é o servo do Senhor, o servo sofredor do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é Cristo, o ungido de Deus. E aqui está uma das tragédias espirituais mais comuns para nós. Dizer algo correto sobre Jesus, mas ainda assim viver como se ele não existisse. Isso aqui é uma tragédia espiritual para nós. Nós falamos coisas boas acerca dele, nós até proclamamos coisas boas acerca dele, mas nós vivemos como se ele não existisse. Muita gente hoje responde essa pergunta, quem é Jesus, com respostas até respeitosas, mas insuficientes. Ele é um mestre, ele é um exemplo, é um homem bom, é um profeta, é uma inspiração, mas isso ainda é pouco. Não basta dizer algo verdadeiro sobre Jesus, é preciso reconhecê-lo em toda a verdade de quem realmente ele é. E de novo eu pergunto, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para vocês? O problema da multidão, irmãos, não foi ter dito algo falso. O problema foi ter dito algo pequeno demais para o tamanho de Jesus. E esse continua sendo o problema de muita gente. Eles respeitam Jesus, admiram Jesus, falam bem de Jesus, gostam de Jesus, mas ainda não se rendem a Jesus. E essa pergunta precisa sair da cidade e entrar no nosso coração. Quem é Jesus para você? E dependendo da sua pergunta, vai ecoar na sua vida a maneira que você está vivendo para Jesus. Quem é Jesus? Não responda segundo a sua tradição. Não responda segundo a sua família. Não responda segundo a sua igreja. Responda para você. Quem é Jesus? Nós que somos do Brasil aqui, nós vivemos principalmente, talvez não os mais jovens, mas talvez quem tem 40 plus, quem tem 40 mais, nós vivemos num Brasil católico, majoritariamente católico, correto? Quando alguém te perguntava, quando você era pequeno, que religião você é? Você respondia o quê? Sou católico. Mas você vai na igreja? Não. Mas você vai no culto? Você vai na missa? Não. Você é coroinha? Não. Você vai no grupo de jovens? Não. Mas como você é católico? Ah, porque minha mãe é. Então também sou. Meu avô era, minha avó me ensinou o Pai Nosso, então eu sou católico. E hoje, a cristandade está trazendo, a igreja contemporânea está trazendo esse mesmo pensamento errôneo de lá então, para dizer o seguinte, eu sou crente. Ah, mas por quê? Porque eu vou na igreja. Ah, mas por quê? Porque meu pai é, porque minha mãe é, porque meu avô é crente, minha avó é crente, então eu sou crente também. Isso gera salvação para alguém? Isso gera salvação para alguém? Quem é que gera salvação para alguém? Isso. Quem é Cristo, então? É isso que nós precisamos ensinar. Não é porque eu sou crente que você vai para o céu comigo, não. Eu vou estar lá. Você eu não sei. O problema é seu. Salvação é individual. Lembra do meu amigo que eu já contei para vocês? Meu amigo que é ateu? Meu amigo de infância? Às vezes ele vai lá em São Paulo só para me ver tomar um café. Me liga às vezes. E um dia ele falou assim, Leandro, você é pastor? Eu te conheço. Eu sei da sua vida. Eu falei, pois é. E aí, dá-lhe evangelho. Mas Jesus transformou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E ele falou, tá, mas e se você estiver errado? E se isso tudo for uma fábula? Eu falei para ele, olha, meu irmão conhece o Mateus. Eu já falei o nome dele, não tem problema não. Já falei para ele, inclusive, que eu cito ele às vezes. E ele é duro na queda. E aí eu falei para ele, olha, Mateus, eu vou ser sincero para você. Se eu tiver errado e você tiver certo, eu não estou perdendo nada. Absolutamente nada. Porque eu tenho uma vida boa, graças a Deus. Eu não bebo mais, eu não vou mais para as festas onde a gente ia.
Eu tenho uma esposa que me ama, eu amo ela, a gente tem uma vida boa, graças a Deus. E se eu morrer hoje e tudo que eu criei for mentira, eu estou morrendo feliz. Está tudo bem. Agora, se eu tiver certo e você tiver errado, você tem um problema sério para resolver. Porque eu sei para onde eu vou e eu sei exatamente para onde você vai também, para o inferno. E deixei com ele. Falei, agora você pensa. Bom, meia hora de conversa, fomos despedir, ele bateu nas minhas costas e falou, Deus te abençoe, viu? Pois é. Concordam comigo? É isso, irmãos. É explicar a nossa fé assim, fácil, rápido, simples. Se a gente tudo tiver errado, se isso aqui tudo for uma fábula, o que eu acho que não é, porque não é possível que 2000 anos depois tem gente morrendo, sendo morto, sendo crucificado ainda, sendo degolado, sendo morto de tudo quanto é jeito, por causa de uma fábula. Se isso tudo for uma fábula, eu estou morrendo feliz. Agora, se tudo que eu estou vivendo, tudo que eu creio for realmente verdade, o que nós sabemos que é verdade, porque o Senhor é a verdade, então nós precisamos falar isso também, nós precisamos declarar isso também lá fora, amém? Então quem é Jesus para você? É só o cara legal que te tirou das drogas? É só o cara legal que salvou seu casamento? É só o cara legal que trouxe seu filho de volta? Quem é Jesus para você? É um nome importante? Ah, vou até colocar no meu filho, eu acho tão lindo que é esse nome. É um personagem central do cristianismo? Paulo também é. Pedro também é. Tiago também é. Não é? Eles são. Ele é um mestre, ele foi um mestre admirável no seu tempo e ainda continua sendo? Ou ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus? Quem ele é para você? Porque ninguém, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, sai desse texto de forma neutra. Não tem como sair desse texto de forma neutra. Ou Jesus será reduzido pela nossa superficialidade, ou ele será adorado por quem ele é, através da fé. Não dá para ficar neutro aqui. Algumas aplicações para nós. Estou acabando já, viu? Hã? Algumas aplicações. Ó, tô dentro. 49 minutos, tô marcando aqui, ó. Não confunda entusiasmo religioso com rendição espiritual. Não confunda entusiasmo religioso com rendição espiritual. Lembra, a cidade está agitada, a multidão está gritando, havia movimento, havia celebração, havia barulho. Barulho religioso, se é que você me entende. Mas isso não significa rendimento verdadeiro. Hoje também há muito movimento religioso por aí, mas sem profundidade espiritual de verdade. Muita emoção sem arrependimento. Muito choro sem arrependimento. Muitas lágrimas, mas sem arrependimento genuíno. Muito vocabulário cristão sem submissão real ao senhorio de Cristo. Você pode participar da cena e ainda assim não conhecer o rei de verdade. Esse é o primeiro ponto. Depois, veja Jesus como realmente ele é. Não tente moldá-lo às suas preferências. Não tente segui-lo apenas nas partes que consolam, mas ignorá-lo nas partes que confrontam o nosso caráter. Não queira apenas os benefícios do reino sem se render ao rei desse reino. Cristo não veio para ser uma peça de apoio na sua vida, viu? Deixa eu te avisar. Cristo não veio para ser aquela pecinha que faltava. Não. Ele veio para ser dono do seu ser. Para ser Senhor. Veja a humildade de Cristo, na humildade de Cristo, desculpe, a beleza do Evangelho. No mundo fascinado por poder, no mundo fascinado por autopromoção e aparência, Jesus entra em Jerusalém, manso, humilde, montado no jumento, e isso nos ensina que o reino de Deus não avança pela arrogância humana. O reino de Deus não avança
pela minha vontade, o reino de Deus avança pela obediência ao Filho de Deus. A cruz, ela destrói a nossa vaidade, ela precisa destruir a nossa vaidade. A mansidão de Cristo, ela expõe o nosso orgulho. O rei humilde nos chama a uma vida também humilde. Nós precisamos contemplar a profundidade da salvação que temos em Cristo, irmãos. Jesus não entrou em Jerusalém para viver uma cena bonita. Ele entrou para cumprir uma missão terrível e gloriosa, morrer na cruz. O seu perdão, o meu perdão, custou e custou caro. Eu sei que nós falamos que nós recebemos a graça de Deus. E quando nós falamos de graça, nós entendemos que é alguma coisa de graça. Não, graça é favor imerecido. Graça é quando Deus nos dá não aquilo que merecemos, mas aquilo que Ele quer dar para nós. Isso é graça. E essa graça não foi de graça. Pelo contrário, custou o sangue do Cordeiro. Então Jerusalém se agitou quando Jesus entrou e a cidade perguntou: quem é este? E a pergunta continua aberta para nós. Quem é este? Ele é o rei que veio exatamente como Deus prometeu. Ele é o rei que veio de um jeito que o pecador não esperava. E ele é o rei que veio para fazer o que ninguém mais podia fazer: morrer pelos nossos pecados, amém? Ele é Jesus, o filho de Davi, o rei humilde, o Messias prometido, o Cordeiro Santo, o Salvador de pecadores. E o texto também pede que nós não apenas o admiremos, mas que nós tenhamos fé, que nós nos arrependamos diante do seu senhorio. Rendição, adoração verdadeira. O problema da multidão não foi celebrar Jesus demais. O problema da multidão foi conhecer Jesus de menos. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós celebramos muito, mas conhecemos de menos. Nós falamos muito acerca dele, mas temos relacionamentos muito pouco com ele. Nós falamos muito da Bíblia, mas lemos muito pouco dela. Nós julgamos muito e demonstramos pouca misericórdia, quando Deus nos manda fazer exatamente o contrário. Então que nessa semana onde nós vamos refletir sobre a Páscoa, que nós possamos então contemplar essa beleza da entrada triunfal, mas também compreender a profundidade do que ela significou. Que nós não digamos apenas hosana com os lábios, mas que nós falemos isso do fundo do nosso coração. Salva-nos, ó Deus, que é o que significa hosana. Que nós possamos enxergar Jesus como Ele é e responder essa pergunta de maneira clara, objetiva e principalmente sincera. Quem é Jesus para você? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo como Rei prometido, santo, humilde, para nos salvar. Te agradecemos porque nada na tua obra foi ou é acidental. Nada escapou do teu controle, nada falhou em teu plano. Em Cristo nós vemos a fidelidade perfeita das tuas promessas para a vida de cada um de nós. Perdoa-nos muitas vezes quando queremos um Jesus que se ajuste à nossa vontade, se ajuste às nossas expectativas e não o Cristo verdadeiro descrito nas Escrituras. Perdoa-nos quando buscamos emoção sem arrependimento, favores sem rendição, bênçãos sem realmente crer no que o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para vermos um Jesus, quem realmente Ele é. Que Ele não seja para nós apenas um nome reverenciado, mas que Ele seja para nós o Senhor amado, obedecido e seguido. Que nessa semana, Senhor, onde nós começamos a refletir ainda muito mais sobre a cruz do Calvário, que ela tenha muito mais peso diante dos nossos olhos. Que a Tua graça quebrante os nossos corações. Que o Teu Espírito nos conduza a uma fé verdadeira. Que os cansados sejam consolados, que os frios sejam despertados e que os perdidos sejam salvos em nome de Jesus.
Que Cristo seja exaltado por quem Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É no nome santo dEle, nome ao qual um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará declarando: Tu és Senhor. É nesse nome, no nome todo-poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém.